me sinto culpada por priorizar o meu casamento em relação à minha família. Isso acontece, isso é mais comum do que a gente imagina. Existem várias coisas que podem estar acontecendo para a gente se sentir culpada. Uma delas é obedecer os nossos ancestrais. Muitas vezes eu atendo no consultório pessoas que dizem assim pra mim: a minha avó me disse que eu tenho que ser forte, eu tenho que não dar tanto valor aos homens, não dar tanto valor, não construir essa família com alguém, não me entregar, porque os homens abusam, os homens traem, os homens não são de confiança. Então, eu encontro muitas mulheres que querem construir uma família, que acreditam no casamento, mas que por causa dos traumas das suas ancestrais, da sua mãe, da sua avó e das pessoas da sua família, elas se freiam porque elas se sentem culpadas. Literalmente, elas me dizem: Fran, como é que, o que é que vai ser? Porque elas me admiram. Elas me admiram exatamente porque eu não dou o braço a torcer. Porque eu priorizo a mim, o meu trabalho e a minha família. E quando eu estou falando família, nesse momento, eu estou falando em pai, mãe e aderentes, tios, tias, primos e tudo que não é você, seu marido e seus filhos. Então, na verdade, quando a gente casa, a gente constitui um núcleo familiar. E o seu núcleo familiar passa a ser você, seu marido e seus filhos. Ou seu marido, a sua esposa, né? O marido e a esposa, e se não tiver filhos, o núcleo familiar são vocês. Muitas vezes a família literalmente não deixa isso acontecer. Fica interferindo, dizendo como é que você vai dar prioridade a ele, como é que você vai dar prioridade a ela, você não tem que ouvir tanto assim. Eu sei que uma pessoa me falou, acho que foi até uma das sessões que eu fiz hoje, ela disse assim: Fran, a minha mãe, ela não gostava que eu agradecesse ao meu marido. Ela ficava brava quando eu era gentil e agradecia ao meu marido. Ela achava que ele tinha a obrigação de fazer alguma coisa. A obrigação de uma coisa, de outra, mas ela não gostava quando eu agradecia meu marido. Então, muitas das gerações, né, tanto dos homens quanto das mulheres têm isso. É como se eles se incomodassem em algum nível, por vários motivos, quando a família, o núcleo familiar construído com essa nova família, eles se incomodam quando isso acontece de uma forma forte, porque é como se estivesse excluindo os outros componentes da família. Na verdade, não é uma exclusão, é um novo ciclo. E muitos dos pais, eles não compreendem esse novo ciclo, eles não compreendem perder o papel daquele espaço tão importante que eles tinham na vida daquele ser. Então, muitos pais aprovam e apoiam, e muitos pais não. Às vezes a família, os tios, as tias, os primos, às vezes também interferem e julgam e falam, e muitas vezes interferem no casamento. Às vezes a pessoa fica com dúvida: meu Deus, será que eu me entrego? Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Será que eles estão certos e eu não devo me entregar tanto assim? E o que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de viver coisas impressionantes, lindas, maravilhosas e verdadeiras dentro dos seus relacionamentos. Porque quando a gente não consegue se entregar numa relação, quando a gente fica meio que em cima do muro, cheio de dúvidas e incertezas, a gente não se entrega. E quando a gente não se entrega, a gente não consegue viver plenamente o que a gente tem para viver daquilo ali. Então, quando a gente cria defesas, tipo assim: eu quero que o outro se apaixone por mim, eu quero que o outro mostre que ele pode... eu quero que o outro me mostre toda a paixão e todo o interesse que ele tem por mim, mas eu quero só que ele me mostre. Eu quero que ele continue me mostrando, até eu ter completa certeza de que eu também posso fazer esse movimento. Mas aí isso não vai acontecer, porque se eu bloqueio esse movimento dizendo assim: vá lá, vá, se entregue, vá, me mostre que você me ama, me mostre que você é bom o suficiente para eu acreditar mais em você do que na minha família. Quando eu estou fazendo isso,
eu literalmente estou botando um muro na minha frente. E quando eu boto um muro na minha frente, o outro não vai se aproximar. Porque o amor não funciona assim. O amor não destrói esses muros dessa forma. Não é assim que o amor se constrói. Então, na verdade, o que eu estou construindo é viver o muro que eu construí. E aí eu não consigo entender por que o outro não vem, não se apaixona, não se entrega, porque eu fiz isso aqui sem perceber, sem prestar atenção. Inconscientemente, eu coloquei um muro, porque eu tô com dúvida. Eu não sei se a minha mãe tá certa. Olha, não se entregue, minha filha, não se entregue. Homem é raro, é difícil ter um homem que preste no mundo. Minha filha, pelo amor de Deus, olhe lá. Olhe com quem você anda. Então, a gente ouve tanta coisa que traz pra gente tantos medos. E quanto mais a gente tem medo, mais a gente vai acessar os casais que não deram certo. A gente vai acessar as histórias que vão potencializar os nossos medos. Por quê? Porque o que a gente pensa e o que a gente sente, a gente atrai. Eu lembro numa época em que eu estava trabalhando, traições, há muito tempo atrás na minha vida, em relacionamentos antigos. E aí, nessa época, todas as pessoas que eu conversava, inclusive pacientes, falavam sobre traição. Ah, eu traio minha mulher, eu traio meu marido. E eu só escutava isso. No momento que eu comecei a acreditar no amor, que eu comecei a trabalhar as minhas questões, e comecei a entender que o homem e mulher são seres que não são humanos, mas estão humanos, são seres espirituais, são luz, filhos das estrelas, centelhas do Criador, que todos nós, na verdade, somos seres sagrados, e que estamos aqui na Terra para voltar a nos lembrar da nossa essência sagrada. Estamos aqui na Terra para voltar a ser quem somos já em essência, para manifestar a nossa potência de amar. É por isso que nós estamos aqui. Então imagina, um relacionamento amoroso é a maior oportunidade da gente aprender a amar. Porque é ali que a gente vai se entregar na nossa máxima potência. Até na nossa relação com o nosso filho, a gente não se entrega da mesma forma, a gente se entrega como mãe. E é uma entrega diferente, por quê? Porque para um filho você não conta todos os seus segredos, porque você preserva. Existe uma hierarquia emocional. Você conta os seus problemas para sua mãe, porque teoricamente a sua mãe deveria ter a estrutura de maturidade e de centramento para lhe orientar. Você não pede conselho para o seu filho: meu filho, eu devo ficar com essa pessoa ou não devo ficar com essa pessoa? É o contrário. É você que tem que orientar o seu filho. No momento que você começa a pedir orientação ao seu filho, você inverte os papéis e você tira a estrutura do seu filho. Você tira a segurança, você tira até o porto seguro e a referência que seu filho deve ter. Então, a gente não deve estar trazendo os nossos problemas para os nossos filhos. Existe uma hierarquia emocional, um arquétipo dentro do conteúdo familiar. Então, o filho traz para a mãe, e a mãe traz para a mãe, e a mãe traz para a mãe. Claro que muitas vezes esse papel inverte. Isso não é legal. Mas, quando a gente cresce, os nossos pais viram os nossos amigos. E aí tudo bem, mas eu não estou falando desse momento, onde vira todo mundo amigo, porque todo mundo já está adulto, maduro, casado. E mesmo assim, quando a gente vai contar alguma coisa e quer pedir um conselho, geralmente a gente vai para a natureza mais propícia, é a gente ir para cadência superior, entre aspas, aquele que veio antes da gente, que teoricamente teria mais maturidade, mais sabedoria, como as tribos. As tribos indígenas têm o seu pajé, e o pajé é aquele sábio, aquele mais idoso, mais velho da tribo, que já viu muitas coisas, já meditou muito, já compreende todas as pessoas. Então os índios, eles vão até o mais velho para pedir as orientações. Nosso inconsciente, isso funciona dessa forma. Quando a gente inverte, a gente desestrutura algumas coisas internas, e uma delas é essa estrutura básica de, peraí, se eu estou dando estrutura à minha mãe, quem me dá estrutura? Então eu me sinto flutuando no mundo, eu me sinto como um órfão, eu me sinto meio que
cadê o meu chão? Quem vai me sustentar então se eu precisar de ajuda? Se eu tô tendo que sustentar minha mãe. Então, é natural que isso aconteça. Dessa forma, o amor materno, ele é na sua plenitude. Mas a sua entrega plena de todas as suas facetas deve ser com seu marido, onde você compartilha a sexualidade. Você não compartilha a sexualidade nem com seu filho, nem com seu pai, nem com sua mãe. É quem você compartilha a sua alma por causa da fusão sexual. É onde você compartilha seus medos, seus desejos, seus segredos. Então, existe uma relação, ou pelo menos, esse é o arquétipo do relacionamento. Não tem um arquétipo do pai e da mãe? Não tem um arquétipo da mãe com o filho, do pai com o filho, que é aquela pessoa que você orienta, acolhe. Então, o que é uma mãe para um filho? A mãe para um filho deve ser a expressão de Deus para esse filho. Deve ser aquela pessoa que não julga, mas apoia. Deve ser aquela pessoa que acolhe, dá conselho, que orienta, que mostra o exemplo. Deve ser aquela pessoa que zela, que cuida, que estimula, que afaga, que mostra os caminhos, que está ali presente, que faz a pessoa crescer e seguir e ser quem ela é, que dá ali alguns conselhos, traz alguns momentos da pessoa refletir, pensar, despertar. Então é como se fosse um pajé, é como se fosse um guia muito extremamente amoroso. Então esse é o arquétipo da mãe e do pai para com o filho. Permitir que esse filho cresça com estrutura, segurança e autoconfiança. E principalmente muito amor. Esse é o arquétipo da mãe, dos pais com os filhos. Então qual é o arquétipo do casal? O arquétipo do casal é virarem um, entre aspas. Então é constituir três. Ela, ele e os dois. Ela, a mulher, o marido e o casal. Então existe a egrégora do casal. A egrégora do casal é quando você tem a sua individualidade, você continua sendo você com seus pensamentos, suas crenças, seus momentos. Ó, amor, agora eu quero estar sozinha. Hoje a gente vai ter uma reunião aqui só com as mulheres, viu? Então pode ficar tranquilo, relaxado, a gente está aqui. Então é você poder ter o seu momento, se para você é importante, isso é, cada casal tem a sua forma de acordar isso, de deixar acordado, de deixar organizado do que é que cada um precisa, de uma forma harmônica para o casal, certo? E o homem também, olha amor, agora eu vou jogar futebol aqui e tal, com os meus amigos, ou sei lá. Então tem um momento dele, mas principalmente a grande maioria do tempo é o casal. Mas ele não deixa de ser a individualidade para ser casal, mas ao mesmo tempo ele tem o ponto interconectivo, a interseção desses dois. E a interseção desses dois deve ser de plena entrega, de plena presença, de pleno amor, confiança, inteireza, transparência, empoderamento, apoio, suporte, amizade, interação, brincadeira, divertimento, prazer, fusão. Esse é o arquétipo do casal. E o arquétipo do casal é como se fosse a união do yin e do yang. É como se fosse a manifestação do encontro da plenitude na sua vida. Então o arquétipo do casal é a plenitude do divino em você. É onde você se auto-experimenta na sua mais potente força de ser você. É onde aparecem as suas fragilidades e as suas fortalezas, os seus desejos e as suas frustrações, o seu foco ou as suas qualidades e não qualidades. É onde aparece tudo. Na maternidade não aparece tudo. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque você está fazendo um papel e às vezes você tem que ser forte para sustentar o seu filho. Então imagina que aconteceu alguma coisa, alguma perda na família.
Imagina que a sua filha ou seu filho sofreu muito, muito com essa perda e você também, mas a tendência é a mãe sustentar para que o filho fique mais forte. É ela aguentar ali para que ela traga a força e a estrutura para o filho. Então, por causa desses mecanismos naturais, a mãe ela está naquele papel de protetora, aquele papel de estrutura. Então ela não está sendo completamente ela na sua natureza, na sua persona. Ela está atenta para que aquele ser que ela sente responsável, que ela se sente responsável, tenha todo o suporte, pelo menos o arquétipo materno é assim. Então, e claro que isso muda, né, de intensidade, de pessoa para pessoa, eu estou dando um geral, assim, bem geral. Então, por causa disso, você não é completamente você. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer em relação a isso? Estou sendo clara? Você é você, mas tem momentos que você precisa sustentar uma energia para que o seu filho se mantenha forte. E você não conta todos os segredos para o seu filho exatamente pelo processo arquétipo de você ir para cima dos seus pais, né? Você trazer para os seus pais os mais sábios. Então, o processo do casal, ele foi construído e ele tem a finalidade de ser a inteireza do seu ser. A gente perdeu isso com o tempo, com a história e com as lutas entre o masculino e o feminino. A gente perdeu. E é muito, 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 muito comum, muito comum. É muito comum, tipo assim, quase todas as pessoas, sem saber, têm uma luta entre o masculino e o feminino dentro de si mesmo. No inconsciente nosso, muitas de nós estamos querendo nos vingar dos homens, por conta de memórias que a gente viveu e que viveram por nós. Muitas das mulheres querem se vingar sem saber, inconscientemente, dos homens. Então gera uma barreira para essa entrega, para esse amor. E gera tipo assim, olha, eu tô armada, o que você me falar, tô aqui para rebater. A gente fica cheio de armaduras com o outro. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho o meu masculino. E quando eu tenho o meu masculino e eu tô agredindo o masculino sem saber, sem perceber, de alguma forma eu estou agredindo o meu masculino. E se eu acho que o masculino agride, eu vou deixar que o meu masculino seja agressor. Esse masculino pode ser agressor do outro ou pode ser agressor de mim mesmo. Porque eu preciso então reposicionar esse masculino na minha vida. Esse masculino está distorcido. Porque o masculino não é isso que a gente acredita. O masculino não é, na sua origem, agressivo. Não é. O feminino não é, na sua origem, submisso. Não é. Mas esse é o arquétipo que a gente absorveu como verdade há muitas eras e está na hora da gente tirar isso da gente. Para que a gente possa ter uma realidade diferente dos nossos ancestrais. Se a gente só copiar padrões, quando é que a gente vai mudar a história do amor na Terra? Nós viemos aqui para amar uns aos outros. E o relacionamento amoroso tem a finalidade de amar e não de guerrear. Tem a finalidade de se acolher e não de disputar. Tem a finalidade de parceria, de se apoiar, de se estimular, de crescer junto e não de se destruir um ao outro. O relacionamento amoroso é uma linda oportunidade de evolução, não por causa do sofrimento, mas por causa da potência de amor que a gente pode alcançar quando a gente entende a verdadeira entrega, a verdadeira confiança, o verdadeiro amor. Mas a gente está tão armado, a gente está tão sem confiança um no outro, que qualquer coisa que a minha mãe me fala, que meu pai me fala, que meu tio, que minha tia, que minha prima, que minha irmã, que meu irmão, que meu amigo, que as pessoas me falam, peraí, será? Meu Deus, e agora? Tenho que me proteger. E aí a gente vai desmoronando as possibilidades desse amor verdadeiro.
E eu digo para vocês porque eu atendo muitas pessoas, homens e mulheres. E eu queria assim falar isso dentro do seu coração. Eu queria falar isso dentro de você. Todos os seres são sagrados. Todos os seres são sagrados. Todos os seres são sagrados. Todos eles são amor. Todos. Todos os seres são muito especiais. Todos os seres querem amar. Todos. Todos os seres buscam o amor, a completude, o bem e a bondade. Todos. Só que a gente faz algumas coisas que, em vez de trazer o que a gente quer, a gente constrói o que a gente não quer. A única coisa é essa. A gente está indo na contramão do que a gente quer. A gente quer amor, mas a gente coloca muros e desconfiança. A gente quer luz e paz, mas a gente constrói guerras e brigas. A gente quer fidelidade, mas a gente se trai ou trai o outro o tempo todo. A gente quer aprender a entrega, mas a gente não se entrega nem pra gente, nem pra nada, nem pro outro, né? Ou níveis de entregas diferentes. A gente, vocês entendem? Então, é só isso, todo mundo quer o bem. Mas a gente esqueceu como produz o bem. Na verdade, todo mundo sabe, mas a gente não está acessando o que a gente sabe em muitos níveis. A gente tem a sabedoria dentro de nós porque nós somos seres infinitos. Nós somos luz, nós somos filhos do Criador, Criadora. Nós somos centelhas do universo. Todos nós temos a sabedoria de todas as estrelas, de todos os oceanos, de todos os planetas e dimensões. Essa sabedoria está guardada nos nossos registros sagrados, que estão nos nossos ossos, estão em algumas partículas dentro dos nossos chakras, estão nas nossas glândulas, na pineal, na hipófise. Está guardado como uma biblioteca mágica e sagrada. Mas esse arquivo está lá. A gente só precisa ir nesse caminho e acessar. Mas esse caminho está tão cheio de barreiras, está tão cheio de distorções. Alguns caminhos cresceram tantas árvores que a gente nem sabe que aquilo ali é um caminho. A gente perdeu as estradas para a sabedoria interna. Só que essa sabedoria interna é que vai conduzir a gente para atrair e viver o que a gente sonha viver. E o sonho de viver um amor verdadeiro, ele não é ilusório. O ilusório é o que a gente constrói e acredita tanto nele que a gente vive como real. Viver um amor verdadeiro está disponível para todos os seres na Terra. Porque o nosso objetivo é esse vindo para cá, ser amor. Viver o amor num relacionamento ou fora dele. Mas viver o amor. E se escolher um relacionamento é para ser pleno. Então, qual é o objetivo dos relacionamentos? Para que eles servem? E eu, estando Francine, eu digo para vocês que não funciona para mim um relacionamento que não esteja harmônico com o amor. Então quer dizer que se meu relacionamento não estiver harmônico é para eu terminar com ele? Não, é para você se harmonizar e encontrar dentro de você qual a sua parte na história que não está permitindo com que esse relacionamento flua. Quais são as virtudes que eu preciso ativar mais em mim? Às vezes eu preciso ativar tanto a firmeza do meu não, quanto a gentileza do meu sim. Às vezes eu tenho que trabalhar tanto o meu valor de parar de me subjugar, quanto a imposição e agressão. De algumas vezes eu me anulo tanto que às vezes eu me transformo num vulcão e agrido o outro. Então eu estou criando feridas para todos os lados, dentro de mim e fora de mim. Aquela pessoa já vai se acostumar de que vai receber uma patada em algum momento. Então, olha, eu vou me defender antes que você me ataque, a de cá eu vou me defender antes que você me ataque, e fica todo mundo se defendendo. E aí a gente não vive o amor, a gente vive o medo. E aí as nossas ações, elas em vez de serem baseadas no medo, elas ficam sendo baseadas no
em vez de serem baseadas no amor, elas seguem sendo baseadas no medo. E como eu atendo muitas pessoas nessa área de relacionamentos, a gente vê que isso é comum. Eu ajo porque eu tenho medo. Eu não entrego porque eu tenho medo. Eu vou trair o outro porque eu tenho medo. Medo de me apaixonar ou medo de ser traído, então eu vou trair logo. Eu não permito que o outro se aproxime de mim porque eu tenho medo. É medo, medo, medo. Então o medo está nutrindo e guiando os nossos passos. E enquanto ele tiver um lugar tão importante na nossa vida, enquanto o medo for o nosso Senhor, for o nosso chefe, nosso guia, enquanto ele tiver esse espaço tão grande dentro de mim, eu vou viver os reflexos do medo. E os reflexos do medo é tudo que a gente não quer viver, porque o reflexo do medo é ira, subjugação, raiva, a sensação de você se fechar e excluir o outro. É tudo que a gente não quer viver. É tristeza, depressão, pânico, ansiedade, angústia, desespero, confusão, conflito, dúvida, ciúme, agressão. É tudo que a gente não quer viver. Mas aí a gente não quer viver, mas a gente não deixa que ele seja. A gente não deixa que ele vá embora. A gente mantém o medo por muitas gerações. A nossa mãe viveu assim, nossa avó viveu assim, nossa bisavó viveu assim, nossa tataravó viveu assim. E em algum momento a gente vai ter que parar isso. E a gente está nesse momento, eu acho que nós estamos nesse momento da quarentena num casulo. É assim que eu vejo. As pessoas estão no casulo porque elas precisam aprender a se transformar. Elas estão precisando refazer todo o seu corpo, a sua mente, a sua forma de viver. Sair de um estado de lagarta para um estado de borboleta. Sair de um estado pesado, de um estado arrastando pela vida, de um estado lento, de um estado fora dos céus, grudado na matéria, no chão, na necessidade, para um movimento de renascimento, de morte e de transformação, de transmutação, de beleza, de leveza. Claro, muitas coisas precisam morrer e às vezes dói morrer. Tem pessoas passando por muitas dificuldades, sim, tem. Deus, o que eu posso fazer? Me dá uma luz aqui. E começa a vibrar positivo para que algo bom aconteça na sua vida. Mas existem momentos na nossa vida que são casulos. Ou a gente aceita o casulo, ou a gente nunca vai voar. A gente sempre vai rastejar como uma lagarta. As escolhas são sempre nossas. Só que a possibilidade de voar está ali. Ninguém pode fazer esse movimento por você. Ninguém pode ficar no casulo por você. Ninguém pode fazer esse movimento de transformação por você. Só você pode fazer. E você pode dizer, mas é muito difícil. Ninguém disse que era fácil. Mas é possível. E o que é difícil são as nossas resistências que deixam difícil. É a nossa teimosia e o nosso apego às coisas, ao ego e às coisas que a gente construiu. É isso que gera o maior sofrimento. Porque se a gente não tivesse medo nem da morte, se a gente tivesse simples, claro que isso é uma construção, e não estou falando que isso é fácil, mas eu só estou dizendo que se a gente tirasse todos os nossos medos e colocasse no lugar sabedoria, prudência, se a gente tirasse todos os medos, nenhum medo, nem de morte, nem de passar fome, nem como é que eu vou pagar o apartamento, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou pagar isso, se eu não tivesse nenhum medo, nada de ruim aconteceria na humanidade, nem teria pandemia, nem teria nada, porque nós viveríamos uma construção saudável. Então a humanidade cria os seus bloqueios para aprender a sair deles e se renovar através deles. É como se fosse olha, isso aqui não está dando certo, a gente vai ter que refazer. Enquanto a gente não entender essa transmutação, a gente vai ficar como lagarta. Só que o voo está disponível para todos. E assim é um relacionamento.
o voo dentro do relacionamento está disponível para todos. Mas qual é o desafio? Eu tenho que me transformar. Eu tenho que assumir para mim tudo que não dá certo na minha vida. E isso é muito desafiador para a grande maioria das pessoas. Eu não consigo enxergar como eu sou culpada. E eu quero liberar essa palavra e queimar ela, desintegrar completamente, substituir a palavra culpada pela palavra responsável. Eu não consigo me sentir responsável pelo que eu sofro ou deixo de sofrer. Eu sempre acho que é o outro que está fazendo comigo. E isso é bem desafiador. Enquanto a gente achar que eu não sou a responsável, que é o outro, enquanto eu estiver pensando isso, eu não consigo mudar a minha vida. Mas, Fran, como é que eu vou ser responsável se o outro me agride e eu não faço nada? Exatamente isso, você não faz nada, você permite. O abusador e o abusado, eles estão no mesmo nível. Porque enquanto o abusado permitir, vai existir abusador. Mas a questão é, eu não preciso ser agressiva para dizer não. Eu preciso me respeitar e me valorizar profundamente. O não tem que ser interno. Tem que ser uma lealdade a você e uma condição de orgulho da sua existência, de honra, tão profunda que o seu campo vibra tanto respeito que ninguém vai encostar em você se você tiver plena consciência do seu valor. É como um sol. Ninguém vai se aproximar do sol porque vai se queimar. Porque a frequência de calor, daquela vibração de luz, desintegra e vira luz. Tudo que se aproxima do sol vira sol. Assim é o nosso campo. Se tem alguém me machucando, é porque eu estou permitindo em algum nível que eu posso não saber por quê, pra quê. Eu posso não saber, mas se tem alguém me machucando, é porque eu estou autorizando. Dessa forma, eu preciso entender e assumir a minha responsabilidade no meu processo de cocriação dentro da relação e dentro da vida. Então, muitas vezes, a gente assumindo a responsabilidade, quando a gente assume a relação, a gente pode dizer para a mãe, olha, tudo bem, eu entendo a sua preocupação, mas deixa eu viver isso aqui que eu escolhi. Eu entendo muito a sua ansiedade, a sua preocupação, porque eu sei que você viveu muitas dores, mas deixa eu viver isso aqui. E se eu cair, esteja pronta para me apoiar, tá bom? Se alguma coisa acontecer, esteja pronta aí para me apoiar, mas eu quero viver isso aqui. Então, é um ato de coragem você dizer não para a interferência externa, seja ela vinda do seu tio, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, dos seus primos, seja lá quem for da sua família. É um ato de coragem você dizer, peraí que eu quero viver isso aqui. E você pode até, dependendo, dizer, não mãe, me fala o que você acha. Ah, eu acho isso tá bom, eu já entendi. Agora, deixa comigo. Deixa eu viver isso aqui que eu quero viver. É importante, às vezes é importante você dizer, peraí, eu preciso construir esse núcleo. E a coragem de construir esse núcleo. E os nossos pais, os nossos outros seres que eram a nossa família, nossos parentes, nossos outros familiares. E a nossa família núcleo é aquela pessoa que você se casou, que você se formou. E isso é bem desafiador para a maioria dos nossos ancestrais. Bem desafiador. Porque, na verdade, a concepção de uma nova pessoa dentro do seu lar, onde você deixa de ser a prioridade é o outro, é assustador para muitas pessoas. Então, trabalhar esse desapego é importante. Eu tenho um filho de 25 anos. 25? Tenho um filho de 25 anos, ele já casou e ele já saiu de casa. Eu tenho uma outra filha de 24 anos, são dois seres espetaculares, maravilhosos. E eu agradeço muito a Deus por eles existirem na minha vida.
Quando meu filho saiu de casa e foi casar, eu sabia que ele estava construindo uma família. Agora a família dele é ele e a esposa. E eu respeito absolutamente. O amor dele por mim mudou? Não. O respeito dele por mim mudou? Não. Mas agora a prioridade dele é ele e a esposa. Tem que ser, senão como é que ele vai construir? Como é que ele vai construir o núcleo dele se a prioridade dele ainda for eu? A mãe, o pai, a irmã. Como é que ele vai tomar decisões? Como é que ele vai se sentir o homem da casa? Como é que ele vai desenvolver independência, escolhas, caminhos? Sabe como é que ele vai virar homem? Ele precisa estar arquetipicamente, ele precisa estar nesse papel do dono da casa, do chefe da família, para ele entender algumas características que a gente desenvolve quando a gente ocupa esse lugar. Por isso que as pessoas falam, olha, quem casa quer casa. Porque nesse movimento, não só da intimidade, não só dessa questão de estarem sós e construir a sua intimidade, mas desse papel de ser o responsável pelas suas próprias escolhas, de serem juntos e aprender a compartilhar, a interagir numa língua com uma outra pessoa, dividindo as escolhas, as despesas, as opiniões e construindo esse lar. É um movimento necessário ainda para desenvolver algumas características importantes dentro de nós, entende? Então é interessante e importante a gente pensar sobre isso e liberar os nossos filhos para construírem os seus lares com as suas esposas, com seus maridos. E você pode dar as suas dicas, claro que pode dar, a partir do mais elevado. Então, antes de você dar uma dica para o seu filho, para sua filha, ora, faz uma elevação e tira todo o medo, todos os padrões herdados e se vê como um espírito de luz. Lembra que você não é mãe e nem pai desse ser. Sendo assim, esse ser não é o seu filho, ele está seu filho. Vocês todos são como, nós todos somos como gotinhas de água no oceano. Somos todos irmãos, somos todos bolinhas de luz. E viemos na Terra numa configuração para aprender virtudes. Ponto. Em uma existência eu sou filha de uma pessoa, em outra eu sou filha de outra pessoa, pode ser que seja até da mesma, mas naturalmente a tendência é que a gente vá mudando para aprender coisas diferentes. Então nós estamos nessa família, mas a nossa verdadeira família é todo o universo, são todas as mães, todos os pais, todos os filhos, todas as pessoas, são todos os animais, todos os planetas, todas as dimensões, todas as eras, porque nós somos seres infinitos e a nossa família verdadeira é o todo. Claro que quando a gente está numa configuração familiar, a gente vai desenvolver aspectos de acordo com o nosso nível de despertar espiritual, com mais apego ou menos apego àqueles seres especial. E o que eu sinto é, nós podemos amar verdadeiramente aquele grupo sem apego, sem ter o controle, sem se sentir preso em nenhum sentido. É como o Mestre Jesus, sabe quando o Mestre Jesus, quando a mãe dele chamou ele para dentro, alguém chamou ele para dentro, se foi irmão, se foi a mãe, ele disse, quem é a minha mãe, quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos? Todos esses são os meus irmãos. Então é como se ele visse de verdade. Não é que ele estava desrespeitando Mãe Maria, nem José. Ele estava simplesmente dizendo, todos nós somos irmãos. E ele estava mais uma vez ensinando pra gente algo que a gente vai compreender um dia, que é amar sem apego, amar com plena liberdade e respeito do outro, como um ser de luz. Amar plenamente o outro como uma gota no oceano.
todos somos iguais e todos nós estamos no mesmo patamar de sermos filhos do Criador universal. E um dia a gente vai compreender isso melhor dentro do conteúdo familiar e dentro do conteúdo do relacionamento. A gente vai compreender isso, então é importante você, se precisar, parar e conversar com seus pais ou conversar com algumas pessoas que possam estar tentando interferir. Às vezes isso é muito forte. E eu lembro de uma vez eu atendi uma família inteira de mulheres. Assim, eu atendia a tia, as primas, as irmãs. Eu atendi tipo umas 5 mulheres da mesma família. E todas essas mulheres eram muito fortes, grandes e fortes. Fortes em todos os sentidos. Fortes internamente, fortes externamente. Eram pessoas grandes e mulheres fortes e, sabe, que tinha uma força e uma certa agressividade na expressão do amor. Então elas fizeram inconscientemente um acordo. Nenhum homem passa aqui entre nós. Nós somos a força e a união. Ninguém passa. Ninguém entra nesse lugar. Então, elas tinham problemas de relacionamento. Todas elas tinham problemas de relacionamento. Porque elas estavam se protegendo entre si. Ninguém passava. Só que estava invisível isso. Nenhuma delas tinha consciência disso. E a gente foi dissolvendo em uma, foi dissolvendo em outra, foi dissolvendo em outra. Eu também já encontrei em outros grupos de mulheres que se apoiaram não pela parte da força, mas pela parte da manipulação. Todos nós manipulamos os homens. Juntas, vamos dar o troco para esses caras. Então, às vezes é desafiador desconstruir esses padrões, mas enquanto eles estiverem nutrindo as nossas relações, elas vão ser reflexo do que a gente está construindo. Então, por isso, a gente não pode querer que algo aconteça se a gente está construindo algo oposto do que a gente quer. Então, Fran, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma autoanálise profunda e verdadeira. Eu tenho que pensar qual é a minha parte na história. O que eu estou fazendo para o meu relacionamento, para que eu possa trazer ele em plenitude. O que eu faço, o que eu preciso trazer dentro de mim. Quais são os pontos que eu estou vivendo? Se eu estou vivendo submissão, eu pergunto, por que eu preciso e estou construindo isso? Se eu estou vivendo a pessoa só gritar comigo, por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? Se eu tivesse um recado para me dar, qual seria? Certo? Se eu estou vivendo uma pessoa que nem me olha e não... Por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? Qual a finalidade? Estou copiando minha mãe, estou copiando meu pai, estou copiando alguém, eu ouvi isso em algum lugar. Quando foi que eu me permiti começar isso? Por que eu me mantenho assim? Por que eu não mudo e construo um relacionamento de valor? O que eu posso mudar para que esse relacionamento seja de alto valor? E aí eu volto para vocês e falo de novo o que eu falei ontem, ou anteontem não, nem ontem, hoje é segunda-feira, que eu falei na sexta ou na quinta, que foi, imagina o mesmo cenário. Imagina que você, a mesma pessoa, você. Imagina que você se relaciona com um homem completamente deprimido, por muito tempo. Pessoa completamente deprimida, triste, para baixo, que não olha para cima, que não cresce, que não sai de casa. Como é que você vai reagir com essa pessoa? Quais são os sentimentos que essa pessoa vai ativar em você? Agora imagina você se relacionando, a mesma você, se relacionando com uma pessoa alegre, extrovertida, que acredita em si mesmo, que se diverte, que dá risada, que é super alto astral, que é uma pessoa leve, que é uma pessoa que sempre acha solução em tudo. O que essa pessoa vai puxar de você? Outra coisa, né? Agora imagina que você é uma pessoa que se relaciona com alguém que é aventureiro, ousado na vida, que gosta de arriscar, de pular de paraquedas, de fazer coisas diferentes, de mudar toda hora. O que essa pessoa vai tirar de você? Agora imagina que você está se relacionando com um grande empresário que tem uma estrutura de muito trabalho,
de muito empenho, de muita estrutura financeira, de muito conforto. O que isso vai tirar, o que isso vai puxar de você? Imagina que você vive um relacionamento com a pessoa que tem medo de tudo, medo, 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 medo. Tudo tem medo, tudo bota o pé atrás, tudo tem que pensar 10 vezes. Uma pessoa que tem dúvidas, muitas dúvidas e muitos medos. O que isso vai tirar de você? Cada pessoa que se relaciona com você tira uma parte de você e coloca pra fora. Por quê? Porque existe uma frequência, nós temos todas as frequências de acordo com o que a pessoa é pra mim, eu mudo o que eu dou pra pessoa. Isso significa que se eu mudar a minha forma de ser, em vez de ser tristonha, ser bem-humorada, leve, positiva, cada relação que você tem vai tirar de você uma coisa. Então, se você muda aqui, também vai tirar do outro alguma coisa diferente, vai mudar. Então, o que eu preciso mudar em mim para que a minha relação melhore? Uma coisa que interfere muito nessa questão de eu me sinto culpada por priorizar o meu casamento. Muitas vezes as mulheres não conseguem ser mãe e esposa ao mesmo tempo. Muitas das mulheres não conseguem ser mulher e mãe, porque às vezes esse arquétipo é diferente. A mãe é como se fosse um ser assexuado para a filha. Até brinco com minha filha um pouco sobre isso, algumas coisas que ela sente em relação a isso. Mas a mãe é como se fosse uma santa, uma pessoa lá no pedestal. E aí, se a mãe se coloca nesse lugar, ela não consegue ser mulher e mãe ao mesmo tempo. Então, ou ela vai esquecer do marido até os filhos saírem de casa. Se esse relacionamento perdurar, ele vai ter que se curar de muita coisa. Porque o marido vai ter acostumado que aquela mulher é assim, fria comigo. Então, se a minha mulher é fria comigo, naturalmente eu vou ser frio com a minha mulher. Ok? Então, às vezes, a mulher não quer isso, mas ela não consegue ser mãe e esposa, né? Mãe e mulher ao mesmo tempo. E eu estimulo vocês a trabalharem isso para que vocês consigam ser mãe e mulher ao mesmo tempo. Porque é muito penoso para o outro, para o parceiro, esperar os filhos crescerem e saírem de casa. Às vezes as rachaduras que são construídas, às vezes são irreparáveis, às vezes não. Depende do empenho dos dois em, com maturidade, assumir essa reconstrução do relacionamento. Sempre é possível. Os dois devem estar dispostos a isso. Então é importante, observa se você tem essa questão de eu não sei ser mãe e esposa ao mesmo tempo, eu não consigo isso. Então trabalha essa questão para que você possa conseguir. Uma outra coisa, deixa eu ver se tem perguntas aqui de vocês. Sara pergunta, é normal a mãe competir com a filha? Sim, normal não, é comum. É comum. Eu já falo sobre isso. Ai, gratidão. É comum a mãe competir com a filha. Eu ouço muitos casos em que a mãe compete com a filha. Isso acontece por muitas coisas, por muitos motivos. Primeiro, pode ser que a mãe esteja no seu desenvolvimento de maturidade aquém do que deveria. Então ela ainda ficou lá na infância e de repente a criança nasce, que é o seu filho, e você olha ele e é como se você lidasse com ele ou como um irmão ou como a sua mãe. Você inverte os papéis. Nesse momento que você está lidando com o outro como seu irmão, você sai do papel de mãe, é natural que você tenha competição, ciúme ou até inveja do seu filho. Só que lembre-se, eu escolho a minha mãe. Nós escolhemos o corpo, os pais, a vida, nós escolhemos tudo, porque é como se a nossa vida fosse um teatro e eu contracenasse com esse papel, com esses atores, para aprender e despertar algumas virtudes dentro de mim.
Então lembre-se disso, ninguém é vítima e ninguém é vilão. Todos se escolhem e todos estão se escolhendo e construindo-se o tempo todo. Eu planejei e eu escolhi, a gente escolhe em comum acordo, de acordo com o que todo mundo precisa aprender. É um quebra-cabeça bem bolado, que a gente tem muita ajuda no mundo espiritual para poder bolar esse quebra-cabeça, vir um primeiro, o outro depois, enfim. Então, às vezes, quando a gente escolhe essa mãe que não vai fazer parte do arquétipo materno, que não vai estar ali me nutrindo como uma mãe, que vai ser a minha irmã, que vai se comportar como a minha irmã, que vai se comportar como a minha filha. Por que eu escolho isso? Muitas vezes escolho isso porque essa é a única forma que eu entendo de despertar a minha força e a minha independência. Talvez o meu subconsciente acredite que se eu não tirasse todos os meus suportes, eu ia ficar dependente do outro. Talvez seja tão difícil para mim ser independente, acreditar em mim e construir a minha própria vida. Talvez seja tão desafiador que para eu não ter desculpa, eu tiro todos os meus suportes. Pai, mãe, todos os tipos de suporte para ver se eu, na raça, sigo adiante. Eu tô falando para você que tudo que nós vivemos existe um porquê verdadeiro, importante e profundo. Nada está ao acaso e nada é desimportante. Mesmo que seja um detalhe, mesmo que seja uma coisa aparentemente banal, mas nada é banal. Tudo tem um porquê importante. E quando a gente compreende esse porquê, acolhe e traz o aprendizado, o cenário muda. O cenário está ali porque nós estamos construindo ele para aprender alguma virtude. Quando a gente aprende, o cenário muda. Então, às vezes a mãe não conseguiu crescer, não conseguiu adquirir a sua maturidade, porque ainda está esperando algumas questões do seu passado, ficou presa lá atrás em algum trauma, em alguma dor, em alguma coisa da sua infância, não conseguiu crescer. Então ali tem uma adolescente igual a ela. O que as duas adolescentes vão fazer juntas? Disputar, né? Porque é uma adolescente ferida. Se não fosse uma adolescente ferida, estaria como uma adulta. Então, se existe uma adolescente ferida junto com outra adolescente que está pedindo carinho, entende? Então é por isso que acontece. Fran, o que eu faço com isso? Se a minha mãe está competindo comigo, solta ela e cresce. Solta ela. Solta ela, não é abandona ela, não. Tipo assim, respeitar que ela não dá conta, que é isso que ela pode fazer, e se vira, cresce, faz trabalhos em você, faz a cura dessa mãe, Theta Healing, constelação familiar, regressão, o que você sentir de fazer, vai fazendo cursos, especialização, vivência, para curar essa mãe dentro de você, para pegar esse amor diretamente da sua mãe divina, ou de alguma outra mãe, da sua avó, de alguém, para preencher essa lacuna e você seguir adiante, inteira, integrada. Thaís fala, eu fico com uma menina que eu amo ela, mas ela fala que só gosta de mim pelo jeito que eu trato ela. E mesmo assim, fica comigo. E o que você sente em relação a isso? Isso significa que você está com alguém que não te ama, é isso? Que está com alguém só porque você a ama, porque você a trata bem, porque você dá a sua parte. Então, o que você sente em relação a isso e como isso te ajuda, tipo, por que você criou essa realidade, o que você está tentando entender sobre si mesmo, vivendo isso, vivendo alguma coisa que não é recíproco no nível mais profundo. A gente aceita, e se a gente aceita, a gente está aceitando.
E por que eu estou aceitando? E por que eu estou... Será que eu acho que eu não sou digna de ser amada pelo que eu sou? Será que eu acho que eu não valho o suficiente? Será que eu... O que tem lá dentro de mim que eu não atraí alguém? Ou não estou atraindo dentro dessa relação? Lembra daquela frequência? Que eu não estou atraindo essa reciprocidade dentro da relação? Seja ela qual relação seja, né? Então, é de se pensar. O que eu estou fazendo comigo? Ah, tem 3 minutos para acabar essa live já. Caramba, como passa rápido. Ó, o pessoal do curso aqui, encontrando amor no relacionamento. Sim, mãe é o porto seguro. Para a criança, a mãe é isso mesmo. Sim, masculino e feminino saudáveis. Na verdade, Vera, a gente deve acolher o masculino e o feminino como igual. Não importa se o homem está ou não está atento ou curado. Se a gente for esperar o outro curar, para a gente perdoar, curar, acolher, sabe aquela briga que um vai ter que decidir primeiro? E deve decidir primeiro, quem decide primeiro se liberta primeiro. Então, independente do que o homem faz, do que o homem deixa de fazer, a gente deve curar isso em nós para a gente poder construir uma energia de cura para o planeta e para as relações. Agradeço pelo carinho, pela confiança. Um beijo no coração de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Até amanhã. Até mais. Fiquem com Deus. Tchauzinho.